sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não. Nessa manhã de domingo, nós temos agora 29 graus aqui em Natal. Essa é a sensação térmica se você está à sombra, mas está no sol 131 graus, ventos de 23 km por hora, com rajadas de 30 km por hora. Chegando hoje então com esse tema, segue o rumo, né? Temos muitas coisas normais ou estranhas, ou novas normais, novos estranhos aí. Nessa rodada da Série D para os clubes do Rio Grande do Norte. Felizmente ontem o América se reencontrou com a vitória, né? Fazia mais de um mês que não vencia uma partida, venceu com gol, olha só, de Wallace Pernambucano, que fez também assistência para Rondinelli, gol de André Krobel, quando vem tudo junto, né? E o gol do Afogados foi Diego Teles. Então a América fez 3-1 contra o Afogados. Ontem também o Globo ficou no 0-0 com o Salgueiro. O Globo que estava com um goleiro reserva, que defendeu um pênalti de Ciel, né? E nem goleiro no banco o Globo tinha, né? Com a divulgação aí de uma lesão no joelho do titular Rodrigo Carvalho. Hoje às 16 horas essa rodada se completa. No grupo 3 da Série D, no Amigão tem Campinense e Floresta, e no Perpetão tem Atlético de Cajazeiras e Guarani de Sobral. Esse grupo então está assim: em primeiro o Globo com 7 pontos, 2 vitórias, saldo 2 e com 7 gols marcados. Em segundo o Salgueiro, que tem tudo igual, menos os gols marcados, né? Tem 2 apenas, mas também o Salgueiro só tem 3 jogos, né? Vai igualar com o grupo na próxima quinta-feira, né? Dia 8, às 15h30, lá no Estádio do Junco. Nós vamos ter Guarani e Salgueiro entrando em campo para finalmente esse grupo ficar com a rodada certinha. Série D estadual tem muita coisa em comum, até a qualidade da transmissão, né? Bom, em terceiro, Afogados com 6 pontos. Em quarto vem o América com 5 pontos. Tem uma vitória, saldo 1 e 4 gols marcados. Em quinto está o Campinense com 4 pontos, tem uma vitória e saldo 1. O Campinense tem um jogo a menos que o América. O sexto, Floresta, com 4 pontos, também com a vitória, saldo 0, também tem um jogo a menos que o América. Em sétimo, Guarani com 3, aí só tem 2 jogos, quer dizer, 2 jogos a menos que o América. Em oitavo, Atlético de Cajazeiras, que não tem nenhum ponto e tem um jogo a menos que o América. Então, para essa rodada, o América ainda fica de olho, né? O torcedor do América hoje fica de olho no que vai acontecer em Campinense e Floresta. Todo mundo torcendo aí para dar um empate, né? Que segura o América na posição. E Atlético de Cajazeira e Guarani pode dar até Atlético, né? Porque ainda vai ter Guarani e Salgueiro no meio da semana. Mas principalmente Campinense e Floresta hoje interessa para a posição do América. Mas é claro que está no início, ainda tem muita coisa para rolar nesse grupo. Do lado do grupo do ABC, né, nós já tivemos Coruripe 1-0 no Frei Paulistano e o Jaciobá ficou no 2-2 com o Itabaiana, até com o povo de rádio inventando lance, né, de que os gols tinham sido marcados um em cima do outro. É uma coisa horrorosa do futebol brasileiro. Mas às 16 horas tem no Lomanto Júnior Vitória da Conquista e Potiguar. Vou já falar um pouco mais sobre o Vitória. E na terça, às 20 horas, fechando então essa rodada no Frasqueirão, tem ABC e Central. O grupo tá assim: primeiro o ABC com 7 pontos, né? Líder, um saldo aí de 10 gols, com um jogo a menos, né? Já que joga na terça só. Em segundo, Vitória com 6 e saldo 0. Em terceiro, Coruripe com 6 também, mais saldo menos 2. Em quarto, Itabaiana também tem 6, mas só tem uma vitória. Em quinto, o Frei Paulistano com 4. Em sexto, Central com 3. Em sétimo, Potiguar com 2. Em oitavo, Jaciobá com 2 também, com saldo menos 10, né? Tá realmente segurando a lanterna. O Potiguar ainda tem um jogo a menos, né? Aí deixa eu voltar aqui rapidinho pro Vitória da Conquista. Olha, gente, é um caso para ficar de olho, até porque envolve os clubes daqui do Rio Grande do Norte. Né? Antes do jogo do ABC, o Vitória teve lá no exame da Covid acusado 9 jogadores com Covid.
Então, 9 jogadores foram afastados ali quase em cima do jogo, né? Aconteceu o jogo com o ABC e houve um novo exame. E agora o Vitória da Conquista tem mais 6 acusados no exame. São 14 jogadores e agora também o auxiliar técnico. Não houve divulgação desses novos jogadores que estão com Covid. Mas certamente a gente teve gente circulando no jogo lá com o ABC. Então é coisa para ficar de olho. Hoje vai ter, né, o jogo do Vitória com o Potiguar. Então coisa para ficar de olho. A gente pode ter um surto aí grandíssimo, né, rodando o futebol do Rio Grande do Norte. E também não vamos ser hipócritas, ninguém é besta, né? Essas notícias de lesão de última hora, não sei o que, às vezes é o medo de dizer que é Covid, porque sabe que aquilo pode se espalhar. Eu tenho até aqui a entrevista do presidente do Vitória da Conquista, Ederlane Amorim, falando sobre isso. Vou ler aqui rapidamente. Abre aspas. Na verdade, tentamos adiar o jogo contra o ABC, mas o protocolo da CBF é que se você tiver 13 atletas à disposição, você tem que fazer o jogo. Infelizmente, não temos como solicitar o adiamento. Temos hoje 17 atletas à disposição e eles têm esse controle. Mas desses 17 atletas, temos 2 lesionados e um que está voltando agora da Covid, que testou praticamente sem treinar. Então, está muito complicado fazer futebol dessa maneira. A gente não sabe como se deu esse contágio. Até a primeira rodada não tínhamos testado ninguém positivo. Fizemos a viagem, começaram a aparecer os casos. Não sabemos se o contágio se deu em Aracaju, no ônibus, no hotel. Fato é que tivemos 15 integrantes com o auxiliar técnico que testou positivo. Situação muito grave, perder essa quantidade de jogadores. Você desmantela toda a estrutura do clube, além do tempo que fica inativo sem treinar. O jogador fica isolado e quando volta, já volta totalmente desconfigurado fisicamente. Então, é fechar os olhos para a Covid, para a realidade que a Covid traz. A gente imaginar um clube, então, com 14 atletas. 14 atletas contaminados e tendo que fazer partida. Mas vai entender as coisas, né, do futebol nessa pandemia. Não parece que é um mundo à parte. Tanto que nós tivemos ontem o novo presidente do América. O América sofreu uma renúncia aí, não sei nem quantas já ao longo desse tempo. O América tem um presidente a cada 8 meses, né? Surge o presidente, aí assume o vice. Daqui a pouco, não espero que isso não aconteça, mas para trás, daqui a pouco o vice renuncia. Aí surge alguém para fazer um mandato tampão. Então, de 8 em 8 meses, o América tem uma cara nova na figura aí, na média, pelas minhas contas, pelo menos, né? Então, o novo presidente, Ricardo Valério, já está falando que a partir de 15 de outubro a gente deve ter a volta da torcida aos estádios, uma limitação de 30%, é uma coisa que já se conversa há muito tempo, realmente. Imaginas, mas olha só o momento disso, né? Com os casos de Covid explodindo aí nos times. E rondando aqui, então, Rio Grande do Norte, o Vitória, como eu disse, já enfrentou o ABC, já com situação de Covid. Vai enfrentar hoje o Potiguar, ainda na situação de Covid. Então, a gente fica com o coração na mão mesmo em relação a isso. Falando, então, rapidamente agora da situação... eu esqueci até de dizer... antes, né, dessa segunda testagem, antes do jogo do ABC, a lista do Vitória com jogadores contaminados tinha 2 goleiros, um lateral direito, um lateral esquerdo, 2 volantes, um meio e 2 atacantes. Agora eles não divulgaram mais, né? Ninguém sabe quem, então fica até esse mistério, uma coisa até perigosa, né, para a questão de saúde pública. Bom, falando então do América, não vou falar do jogo em si, porque do jogo já botei no blog, né? Já falei bastante lá a respeito. Considero que Paulinho fez o certo. O América tinha feito sua melhor partida contra o Salgueiro, não merecia o placar e ele repetiu a equipe. E a equipe, ao contrário do jogo anterior, que tinha ido muito bem no primeiro tempo e ruim no segundo, foi mais ou menos no primeiro tempo e muito bem no segundo tempo. Conseguiu abrir 2-0 e só então o Salgueiro teve o Salgueiro, só fala em Salgueiro, ó, de tanto ficou na minha cabeça. Afogados, né? O Afogados teve um jogador expulso, então não teve nada a ver a vitória do América com a expulsão do jogador
do Afogados, que foi muito inocente, na minha opinião, lá no lance. Mas falando do América, a situação em si, né, com a renúncia do presidente Leonardo Bezerra, nós tivemos ontem presidente Ricardo Valério, jogadores, pessoal do marketing, todo mundo dedicando a Leonardo Bezerra a vitória de ontem, né, um movimento bonito que o América vem iniciando desde a saída de Luizinho, né, que quando o América conquistou, saiu dedicando suas coisas ao ex-técnico que havia montado a equipe, então agora também dedicando ao presidente que montou essa equipe junto com a sua equipe lá, né? E a gente segue agora de olho no América, né, com um pouco de receio em relação ao futuro. A gente já tinha um problema que é crônico também no América, do Conselho Deliberativo não se reunir, não resolver as coisas. Vi nessa semana Clóvis cobrando lá no Twitter que é preciso que o Conselho se reúna para homologar a renúncia de Leonardo, né, e a posse de Ricardo Valério. Parece que as coisas no América têm sido feitas de forma oficiosa, pelo menos é o que um conselheiro bastante ativo vem dizendo, e realmente, de fato, a gente viu, acompanhou até a entrevista aí do ex-presidente do América, lá no podcast da galera da Democracia Alvirrubra, falando justamente isso, que o Conselho Deliberativo do América não se reunia, era uma reclamação dele, né? Então a gente fica com um pouco de receio, ainda mais depois que Ricardo Bezerra voltou com o pé quente aí pro futebol, diretor de futebol, mas disse que não precisava o Conselho Deliberativo se reunir, né? Podia ser feito isso de forma informal. Aí é que a gente fica mais com o coração na mão ainda. A América precisa realmente que todo mundo pegue as rédeas do que tem que ser feito, né? Não dá para ficar fazendo as coisas assim, de forma não oficial. Sobre a TV Mecão também recebi muita pergunta, porque obviamente se eu entrei como diretora com o presidente, se ele saiu, óbvio que eu ia sair junto. Não tinha por que ficar lá dentro esperando um destino, não, de jeito nenhum. Entrei com a equipe de Leonardo, né? E se Leonardo tá saindo, obviamente eu saí. TV Mecão, minha gente, já existia muito antes de mim e muito bem, obrigado, né? Não, eu dei uma pequeníssima colaboração nela, né? Quem toca o barco mesmo, carrega mesmo o piano e tudo é Canindé. E Canindé segue, ainda bem, graças a Deus, assessor do clube, então segue tocando tudo do América. Não vamos ter problema de solução, de continuidade, né? Ricardo Valério também tem umas ideias muito positivas para frente e eu espero que dê tudo certo e que a TV Mecão, que eu tanto tentei botar cada vez mais pra frente, lutar muito por ela, vou seguir lutando muito por ela aqui de fora também, não vou mudar não, né? Continua a mesma de antes de entrar e depois de entrar, não mudei nada, né? Vou seguir lutando por ela e certamente as coisas devem melhorar pro ano que vem, porque não é fácil não, viu? É uma direção de futebol lidar com uma pandemia que afasta os jogos, afasta a torcida, afasta tudo, é de enlouquecer. É um mundo novo realmente que a gente tem vivido nesse ano e eu espero que a gente tire muitas lições desse mundo novo para o ano que vem, né? E a começar dessas coisas que a gente está vendo dentro de campo, com esses surtos acometendo algumas equipes no futebol brasileiro. Bom, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado desse podcast meio atropelado assim de hoje, muita coisa para falar, pouco tempo para falar, né? Renovo o convite para sábado que vem, 10 da manhã, sobre assuntos variados. Domingo que vem, 10 da manhã, sobre futebol, com muita coisa, né, do futebol. A gente tem rodada na próxima semana, no meio de semana, que interessa aos times daqui. Vamos ver o que é que vai rolar. Então, bom domingo, boa semana. Até lá.